Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica sabendo a respeito de notícias, de fatos e também da doutrina espírita. E hoje, o nosso Papo Espírita é uma homenagem ao maior médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier, nosso conhecido Chico Xavier, que no dia 30 de junho de 2002 retornou à pátria espiritual. Então, fazem 21 anos que Chico Xavier retornou à pátria espiritual e hoje vamos relembrar um pouco aí da sua história, da sua trajetória, ele que foi o maior médium brasileiro. E vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, o Divino Mestre, governador espiritual do planeta, aos mentores do Centro Espírita Allan Kardec, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, eu e você, procurando conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Que eles nos auxiliem nestes 30 minutos, onde vamos aí conversar sobre a vida de Chico Xavier. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910, filho do operário João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. Ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos. Seu pai se viu obrigado a entregar alguns dos 9 filhos aos cuidados de pessoas amigas e Chico Xavier ficou aos cuidados de sua madrinha, uma mulher nervosa que o maltratava bastante. Várias vezes Chico ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. E foi a segunda esposa do seu pai que reuniu todos os filhos e ainda teve mais 5 filhos. Na sua infância, Chico passou a ter sonhos. E durante a noite se levantava agitado, conversava com os espíritos. De manhã contava os sonhos para a família. O pai resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos, que depois de ouvi-lo recomendou que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros e disse que ninguém volta depois da morte. Ao conversar com sua mãe, triste por não ser compreendido por ninguém, Chico escutou dela que precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada para não ganhar a antipatia dos outros. Deveria aprender a se calar e, quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que a seguisse. Então, esta foi a infância de Chico Xavier. A partir do momento em que conhece a doutrina espírita, começa a compreender o que estava acontecendo com ele e, na sua primeira sessão espírita pública, foi no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi construído na antiga casa da Maria João de Deus, e no dia 8 de junho de 1927, ou seja, 17 anos após o seu nascimento, Chico Xavier faz a sua primeira atuação no serviço mediúnico, em público. É importante nós lembrarmos que Chico Xavier teve o seu primeiro livro publicado em 1932. O livro chamava-se Parnaso de Além Túmulo e tinha 256 poemas atribuídos a poetas mortos. Para vocês verem o tamanho do trabalho do Chico Xavier, ele psicografou 451 livros e doou todos os direitos autorais dos seus livros para a Federação Espírita Brasileira e também para outras entidades espíritas. Depois do primeiro livro, que é o Parnaso de Além Túmulo, ele publica a segunda obra mediúnica, que é intitulado Cartas de uma Morta, que é do espírito da sua mãe. Um livro bastante interessante,
que eu recomendo que leiam. Então, passados aí 8 anos de trabalho, surge uma entidade espiritual que assinou suas obras com o pseudônimo de André Luiz e foi responsável pela magnífica coleção que leva esse nome, com 11 livros, que iniciou com a obra Nosso Lar. Interessante a gente fazer um pequeno parêntese aqui a respeito da coleção Nosso Lar, onde o espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, nos traz uma descrição de como é que é a vida na espiritualidade. Nosso Lar é uma cidade que fica acima do Rio de Janeiro, na época quando o livro foi lançado, na década de 50, na década de 40, 50, Nosso Lar tinha 1 milhão de habitantes. É uma cidade que tem quem comanda, é o governador, tem, como as nossas cidades têm secretarias, lá são chamadas de ministérios, e é um local onde vivem espíritos já com pouco mais de elevação, que se destinam a trabalhar para a prática do bem. Na coleção André Luiz, além da cidade Nosso Lar, existem outras cidades também na espiritualidade, já não tão positivas. São cidades onde se reúnem espíritos que praticam o mal, e claro que são cidades onde há escravos, prisões para alguns espíritos. Então a gente consegue perceber, quando lê a coleção Nosso Lar, que diferente aqui do planeta Terra, na pátria espiritual, na espiritualidade, os espíritos ficam agrupados de acordo com suas tendências, com a sua evolução e com seus pensamentos. Os bons ficam nas cidades onde tem os bons. Os mais ou menos ficam nas cidades onde tem espíritos que ainda já têm uma vontade de evoluir, mas mesmo assim ainda tem muito o que crescer. E também nós temos na espiritualidade cidades onde estão os maus espíritos. É importante a gente compreender também, desculpe, que além da coleção Chico Xavier, outros livros que foram psicografados por Chico e por outros espíritos nos mostram como é que funciona uma cidade na espiritualidade. Lá, os espíritos têm locais onde moram, alguns cuja família tem condições, já adquiriu através do trabalho, tem condição de utilizar uma casa, outros têm apartamentos, dormitórios, enfim. Na espiritualidade, pelo menos nas cidades mais evoluídas, todos têm suas necessidades básicas supridas. Lá não existe, por exemplo, quem tenha, como aqui, casa de aluguel. Não. Lá cada um tem o seu, cada família tem o que é necessário e ponto final. E é importante a gente lembrar que Chico também trabalhava para se sustentar. Ele não vivia da mediunidade, como muitos médiuns fazem, não. Ele tinha um trabalho, era um funcionário público e se dedicava à doutrina espírita, à psicografia, na parte da noite. E podemos dizer que Chico Xavier foi um médium completo, porque, além da psicografia, que foi a parte mais profícua da sua vida, porque foram 451 livros psicografados, ele também tinha a psicofonia, ou seja, os espíritos se comunicavam através do seu aparelho fonador, através da sua voz. Ele tinha a vidência, que é a faculdade de ver os espíritos. Ele também tinha a faculdade de audiência, ou seja, ele conseguia ouvir os espíritos. E muitas vezes todos nós
temos, pelo menos, a audiência num grau muito rudimentar de mediunidade. Basta ver que muitas vezes parece que alguém nos chama, nós olhamos à direita, à esquerda, olhamos para trás e não vemos ninguém. Isso é o quê? É um sinal de audiência, ou seja, nós conseguimos, algumas vezes, ouvir os espíritos. Ele também era um médium receitista, ou seja, naquela época, ainda não tínhamos SUS, a medicina era bastante precária, era comum os centros espíritas receitarem principalmente remédios homeopáticos. E também era médium de efeitos físicos, ou seja, médium pelo qual os espíritos podiam ser materializados. E outro dado interessante também do Chico Xavier é que ele psicografava em línguas que não conhecia, ou seja, aquilo que nós chamamos de fenômeno da xenoglossia, ou seja, ele psicografava em inglês, em francês, em alemão, em espanhol, tudo isso. A respeito de Chico Xavier, uma curiosidade é a respeito do seu retorno à pátria espiritual. Ele sempre dizia que gostaria de retornar à pátria espiritual no dia em que o Brasil estivesse feliz. E olha, não foi. Realmente, aos 92 anos, no dia 30 de junho de 2002, Chico Xavier retorna à pátria espiritual, bem no dia em que a seleção brasileira de futebol conquistou o pentacampeonato. Então, realmente foi um dia feliz, boa ou grande parte, não. A maioria do Brasil estava feliz, comemorando a conquista do pentacampeonato, e discretamente Chico Xavier retorna à vida espiritual. Ele desencarnou na sua casa em Uberaba durante a noite, vítima de um ataque cardíaco. Como um dos pontos principais da doutrina espírita, um dos pontos fundamentais, é a reencarnação, nós vamos passar rapidamente aí algumas reencarnações de Chico Xavier que foram documentadas. Sendo um espírito imortal, é claro que alguém como Chico Xavier já teve inúmeras reencarnações e algumas como espíritos ou pessoas de renome. Ele teve uma encarnação no Egito entre 1490 e 1450 a.C., e ele foi a primeira faraó mulher que governou o Egito sozinha por 22 anos. O nome dela era Hatshepsut. Depois, mais uma outra encarnação no Egito, por volta de 800 a.C., ele foi mais uma vez uma rainha, dessa vez denominada Shams. Depois, ele passa a encarnar na Itália, ou, como queiram, na antiga Roma. Por volta de 60 a.C., ele teve uma encarnação, ainda como mulher, onde se chamava Lucina. Ele foi casado com o general romano e seu pai era Públio Cornélius Lentulus Sura, avô de Públio Cornélius Lentulus, uma das reencarnações de Emmanuel. Então aqui a gente começa a perceber que a ligação entre Chico Xavier e Emmanuel já vinha de outras encarnações, não foi só na atual encarnação. E essa ligação continua. Ela, depois, entre 26 depois de Cristo e 79 depois de Cristo, ele encarna como Flávia Cornélia, filha do Públio Lentulus, uma das reencarnações de Emmanuel. Então, na reencarnação, ela foi casada com o avô, e agora ela nasce como filha de Públio Lentulus, e foi, por causa da sua doença ou da sua saúde delicada, que Públio Lentulus tem um encontro com Jesus. Depois, ela continua encarnada no Chipre, com o nome de Lívia, e foi
encontrada em uma estrada por um escravo chamado Basílio, que era o Emmanuel reencarnado. Então aqui nós vemos mais uma vez ela e Emmanuel juntos, e desta vez o Emmanuel veio ser, na atual encarnação, o mentor da sua mediunidade. E depois ele reencarna novamente como mulher, desta vez na França, cujo nome era Ruth Celine Jaffé. Foi uma médium que contribuiu com Allan Kardec na revisão do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente percebe que Chico já estava trabalhando, claro que com Jesus, e também com Allan Kardec, para depois vir ser um médium aqui no Brasil. Falando em mediunidade, eu resgatei para vocês aqui um vídeo daquilo que foi um dos programas de maior sucesso da TV brasileira em termos de doutrina espírita. Era o programa Pica Fogo, que foi na década de 70 na TV Tupi, onde Chico Xavier e os espíritos respondiam a perguntas de pessoas que faziam parte do programa. Vamos ver uma colocação interessante do Chico Xavier a respeito dos espíritos que nascem em outros mundos, os extraterrestres, e vêm até aqui a Terra. Nós estamos aí próximos de ter uma confirmação da existência de vida em outros planetas, apesar de que a gente já tem aí os ETs, as naves, circulando o planeta Terra, mas oficialmente ainda não houve o primeiro encontro da humanidade com habitantes de outros planetas. E Chico, já na década de 70, falava sobre isso. Então vamos ouvir aí as perguntas feitas ao Chico Xavier. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, 2 meteoritos. E nestes 2 meteoritos apuraram que 6 dos 18 aminoácidos do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, se admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camilo Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar, tanto quanto possível, as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que
tenhamos empreendido neste mundo. Então, ouvimos a explicação de Chico Xavier a respeito da vida em outros planetas, e para a gente compreender um pouco mais a importância de Chico Xavier, não só para o movimento espírita, mas também para o Brasil, foram feitos 5 filmes sobre a vida de Chico Xavier. Ou seja, a vida e o seu trabalho inspiraram várias produções cinematográficas. Então, primeiro, As Mães de Chico Xavier. É um filme que retrata a história de 3 mães que perderam os filhos e encontraram em Chico Xavier a ajuda que precisavam. As tramas acontecem em paralelo e trazem mensagens importantes sobre a maternidade. O final da vida do Chico Xavier foi dedicado a consolar aquelas mães e pais que perderam os filhos. O segundo filme é Chico Xavier, o filme. Para quem quer conhecer a história de Chico Xavier, desde a infância até a sua morte, este filme é o indicado. A produção mostra os primeiros contatos do médium com os espíritos, desenvolvimento dele no espiritismo e as dificuldades que enfrentou pela descrença do povo. O filme provavelmente mais conhecido é O Nosso Lar. Foi um sucesso de bilheteria, foi lançado em 2010 e atraiu mais de 4 milhões de espectadores nos cinemas. Ao contrário dos 2 títulos primeiros da lista, esse não tem foco na vida de Chico Xavier, e sim no livro do mesmo nome que foi escrito por ele em 1944 e narra a história do espírito André Luiz, que desencarna, vai parar no umbral, é resgatado pelos bons espíritos e levado para a colônia espiritual Nosso Lar, e lá ele conta a sua experiência. Nós temos o 4º filme, que é A Vida Continua. É uma obra também inspirada no livro homônimo de Chico Xavier, também de autoria do espírito André Luiz. O filme conta a história de 2 amigos que possuem laços muito maiores do que imaginam. Durante a trama, eles descobrem que a amizade transcende o plano terrestre e começam a entender as ligações de suas vidas. O 5º filme são Cartas Psicografadas de Chico Xavier. É um documentário que mostra o trabalho que ele fez psicografando cartas, e o filme registra as reações dos familiares ao receberem notícias dos seus entes queridos do além. E vamos encerrar com a recomendação de livros. Claro que o primeiro livro que nós recomendamos é o livro Nosso Lar, que conta a história do espírito André Luiz, que morre, é resgatado na pátria espiritual e nos conta como é que funciona a vida em uma cidade espiritual. Ele é o primeiro livro daquilo que nós chamamos Coleção André Luiz. O segundo é Paulo Estevão. Paulo de Tarso pode ser considerado um fariseu fanático, que ficou conhecido por tentar perseguir os cristãos e tentar acabar com a doutrina, mas ele tem um encontro com Jesus nas portas de Damasco e muda completamente o seu rumo de perseguidor. Ele passa a ser um divulgador do cristianismo. Um livro extremamente interessante para compreender o início do cristianismo. Tem o terceiro livro, chamado Voltei, que fala a respeito da morte e, sobretudo, do que acontece depois dela. Ainda continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade, apesar de que, para nós espíritas, a morte não tem mistério, é simplesmente o retorno à pátria espiritual. Recomendamos também o livro A Caminho da Luz. Nesta obra, o espírito Emmanuel nos faz compreender a evolução da humanidade a partir da ótica dos espíritos. Ele conta a história desde a formação do planeta, em torno de 5 bilhões de anos atrás, nos mostra Jesus como espírito puro, que vem dirigindo a evolução do planeta. É extremamente interessante. Amigo e seguidor, nosso tempo está esgotando. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos e vamos encerrar fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás
que é o exemplo mais simples de oração, porque nos conecta com Deus. E Jesus pediu que disséssemos isso. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Eu agradeço a todos pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita do Centro Espírita Allan Kardec. Um beijo no coração e até lá, então.